mas também na América Latina, Estados Unidos. Um grande abraço, sempre muito especial aos nossos amigos portugueses que acompanham o programa Em Pauta assiduamente. Um grande abraço e, se Deus quiser, em breve vamos nos encontrar diretamente aí de Portugal. Claro, a partir de Portugal, Europa e norte da África. Hoje nós vamos conversar sobre esse tema absolutamente pontual, realmente importante a reflexão dessa noite. A energia nuclear continua sendo de fato uma alternativa ou se transformou numa ameaça? É o que nós vamos debater nessa noite aqui, nos nossos estúdios em Belo Horizonte. Estamos aqui na capital mineira, exatamente na Avenida Isabel Bueno, número 400, no Jaraguá. É o endereço da TV Canção Nova, em Minas Gerais. Aqui o nosso querido Frei Antônio Moser, diretor-presidente da Editora Voz e doutor em teologia. Boa noite, Frei Moser. Muito boa noite, Padre Hamilton. Nós vamos enfrentar um risco muito grande e por isso mesmo a gente já se assessora, não é? De tal forma que vamos sentir a segurança em uma temática altamente problemática. É isso mesmo, Frei Moser, e para isso nós sempre nos assessoramos Lógico, bem, não é? Que a gente tem a alegria de receber aqui o doutor Hugo Dali, ele que tem doutorado justamente nesta área de reatores nucleares. Ele fez o seu doutorado na Universidade de Campinas, não é? A conhecida Unicamp, mas ele especialmente trabalha aqui no Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear, no campus da Universidade Federal aqui de Minas Gerais. Doutor Hugo, boa noite, seja bem-vindo ao Em Pauta. Muito obrigado, prazer. Tá certo. Olha, você, para entender melhor o tema que nós vamos debater nessa noite, acompanhe então a nossa matéria inicial. Muito se fala na segurança da geração de energia nuclear. Será que realmente é uma fonte segura para a humanidade, para o meio ambiente, para o planeta? Produzir energia nuclear continua sendo um problema. Anualmente, diversos acidentes são registrados ao redor do mundo, desde a extração até o transporte e descarte do material radioativo. A população está exposta aos riscos de doenças fatais. O processo de energia nuclear possui várias etapas. O minério radioativo passa por uma série de transformações em 7 cidades, de 3 países, até se transformar em combustível para a usina nuclear. Depois de utilizado, transforma-se em lixo radioativo. Em todas essas etapas, há a possibilidade de ocorrer um acidente, contaminando água, solo, ar, além de pessoas e animais. E ainda não foi encontrado um destino seguro e permanente para esse lixo. A exposição ao material radioativo pode gerar nos seres humanos o desenvolvimento de câncer, má formação fetal, aborto, falência do sistema nervoso central, síndrome gastrointestinal, entre outras enfermidades. A energia nuclear continua sendo uma alternativa ou se transformou numa ameaça? No Em Pauta desta noite. Pois é, e é isso que nós queremos saber no programa dessa noite. Olha, nós queremos, no início da conversa, colher aqui do Frei Antônio Moser, especialmente do doutor Hugo Dali, que faz parte de um centro de desenvolvimento da tecnologia nuclear. Em primeiro lugar, doutor, por favor, esclarecendo mesmo para as pessoas que nos acompanham aí de todo o Brasil, porque essas dúvidas sempre voltam. De vez em quando a gente tem aí algum incidente, como tivemos inclusive lá no Japão já há algum tempo atrás, obviamente, devido a um desastre natural, tsunami e tal. Mas a questão da energia nuclear, ela sempre volta. O Brasil tem um projeto energético muito interessante, já já a gente vai dar os números aqui também, como ele está acontecendo, tem usina aqui também no Brasil. Claro que nós estamos ainda muito aquém do que acontece no mundo, se a gente pega, por exemplo, uma França, que quase 60% da sua fonte de energia vem justamente da energia nuclear. Então a primeira questão, acho que fundamental, é essa, esclarecer. Quais são as vantagens e desvantagens da energia nuclear, do uso da mesma, dos recursos que ela proporciona? Bom, vamos falar primeiro das vantagens, né? Uhum. É uma forma de geração, no caso,
geração nucleoelétrica é uma forma de geração a mais concentrada que a humanidade já descobriu, né? Com a quantidade de energia que se consegue extrair de 1 grama de urânio, por exemplo, equivale à mesma quantidade de energia que se extrai de toneladas de carvão ou toneladas de petróleo. Então, é uma fonte muito abundante no planeta. As reservas de urânio, principalmente, são vastas. Então, essa é uma fonte muito abundante. E digamos assim, a disponibilidade, a quantidade de energia que se consegue tirar de uma planta é muito grande. Diferente, é o que a gente chama, não quero ser muito técnico, mas é o que a gente chama de fator de capacidade de uma usina nucleoelétrica, ela muitas vezes supera 90%. O que quer dizer isso? Quer dizer que 90% do tempo essa usina está gerando eletricidade. É diferente de, por exemplo, uma usina eólica, em que na média a gente tem, como não venta 100% do tempo, na média uma usina eólica está gerando ali 20%, 25% só da sua capacidade. Ou seja, fazendo um paralelo aí para o telespectador, seria como se uma pessoa, para ter um carro disponível 24 horas por dia, essa pessoa teria que ter 5 carros na garagem, porque o carro só funcionaria 20% do tempo. Então, é preciso gastar muito, construir muito dessas outras fontes, como por exemplo a eólica, para extrair uma dada quantidade de energia. No caso da energia nuclear, o fator de capacidade das plantas é muito alto. Em desvantagem, a gente cita, óbvio, é muito falado, a questão do rejeito radioativo. Perfeito. Né? Depois que o combustível nuclear ele é utilizado nas usinas nucleares, aquele combustível, a gente chama de combustível irradiado, ele torna-se extremamente radiativo. E é preciso dar um tratamento adequado a esse combustível irradiado, né? Hoje já existem, em alguns países, estão bem avançados no desenvolvimento tecnológico de como lidar em escala industrial com esse rejeito radioativo. Eu poderia citar aqui, por exemplo, o caso da Suécia, que está construindo a gente chama de repositório do rejeito radioativo. Nos Estados Unidos tinha um programa muito grande também, mas que foi paralisado na administração Obama. Outra desvantagem que eu poderia mencionar, a questão do rejeito. Riscos de vazamento. Como nós tivemos no Brasil, já de longa data, mas que tem as suas repercussões em termos de enfermidades, contágio humano e assim por diante. Eu acho que talvez haja Há algum mito nisso aí? Não, no Brasil não houve nenhum vazamento radioativo, nenhum acidente em usina nuclear, não. O que houve no Brasil foi um acidente radiológico com um equipamento o famoso acidente do Césio 137 em Goiânia. Exato. Aquilo era um equipamento para fazer tratamento de radioterapia em pacientes com câncer. E esse equipamento de radioterapia ficou abandonado em uma clínica que fechou as portas e pessoas entraram nessa clínica e roubaram esse equipamento, porque é um equipamento tinha chumbo, metais valiosos. A pessoa queria usar aproveitar esse metal e vender, né? Mas não tinha conhecimento do que era aquilo e acabou ocorrendo aquele acidente de Goiânia. Mas isso não tem nada a ver, no caso brasileiro, com o acidente, as usinas nucleares de Angra dos Reis. Tá certo. Aliás, nós vamos diferenciar isso aqui no programa para você entender bem que uma coisa é justamente a questão das usinas que produzem energia para o benefício do país e outra coisa também são esses locais de reserva, né, de guardar esses resíduos e que aí às vezes tem que se ter, obviamente, o devido cuidado, mas também tem um outro aspecto que são as aplicações da energia nuclear. Por exemplo, no Brasil, nós temos, Frei Moses, são mais de 3.000 instalações
que fazem uso da energia nuclear. Então você tem a área da saúde, né? Você tem a área da própria geração de energia e assim por diante. Mas, Frei Moser, antes da gente entrar ainda nesses pormenores, que o doutor vai nos ajudar muito, a questão ética, quando nós olhamos, o que chama sempre a atenção são os grandes eventos, não é? Então, quando nós olhamos acontecimentos como de Hiroshima, Nagasaki, Japão sofisticação, Japão responsabilidade, e no entanto, às vezes parece que a questão ética aí fica um pouco pressionada. Como é que o senhor avalia isso, por favor? Em primeiro lugar, eu diria o seguinte: o ser humano, sempre que dá passos para frente, ele corre algum risco. Por exemplo, vamos pensar na aviação, Santos Dumont, maluco, não é? Começar a querer voar e assim por diante. Então, qualquer avanço pressupõe uma certa ousadia. Entretanto, essa ousadia tem que ser acompanhada, evidentemente, não é, de alguns pressupostos de segurança e que nem sempre existe. No caso mais conhecido de Chernobyl, evidentemente que a tecnologia russa não me parece que estava bem à altura naquele momento. Inclusive, há muitas suspeitas sobre uma série de outras tecnologias que eram apresentadas como altamente sofisticadas e que não eram tanto assim. Inclusive, avião russo, a gente tem um certo medo de voar, sabe? Tupolev é meio... Né? Sim, tá. sim. Mas, indo para o outro lado, Fukushima, sim. Agora, de novo, a pergunta que todo mundo se faz: por que construir uma usina atômica? Uma não, tantas usinas atômicas, numa região sabidamente, não é, frágil do ponto de vista da terra, do ponto de vista de acidentes previsíveis. Então a gente se pergunta como é que os japoneses, que são tão inteligentes, eles foram construir exatamente aí, quando poderiam ter construído em outros locais, né? E depois, o que está me espantando, Sim. o doutor aqui não vai, vamos dizer assim, tomar a mal, mas quantos ratos já entraram na usina de Fukushima, não é? Agora, nesses dias, e causando de novo transtornos, não é? E emissão radioativa e assim por diante. Ratos, você imagina? Então a gente se pergunta, será que tomaram de fato as providências necessárias? Claro, nós todos admiramos, em pouco tempo todas as rodovias estavam de novo aparelhadas, uma reconstrução muito rápida, mas nesse ponto aí da energia atômica, de fato, uma interrogação que me fica. Há uma certa irresponsabilidade. O doutor vai nos ajudar nisso aí já, porque a questão é o seguinte, doutor, talvez você em casa deva já estar se perguntando: ô Padre Hamilton, mas por que vocês estão levantando esse tema da energia nuclear? Bom, primeiro que ele é muito importante, para a gente entender bem, não é? Porque a gente ou apoia ou rejeita alguma coisa à medida em que se entende bem. E nós estamos vendo que, à medida em que tem progresso, mas você também tem riscos, você tem dificuldades. Nesse tocante, doutor, como é que o Brasil se situa com relação ao resto do mundo? Já que o Brasil, na produção de energia, nós temos aí duas usinas, né? Angra 1, Angra 2, eu sou do estado do Rio, moro na cidade vizinha, Angra 2. Bem próxima, bem aliás, próxima, né? cujas saídas nem são tão... assim, devidamente apropriada, se Deus livre e guarde, houvesse ali um incidente. E a previsão é de que nós tenhamos Angra 3 até 2015, segundo as previsões do governo federal. Qual é o percentual hoje da energia que o Brasil gera em termos de energia nuclear, de outras fontes que o país capta, como as termoelétricas, as hidrelétricas e assim por diante? Ele compensa... E, por outro lado, o Brasil está muito aquém do restante do mundo. E, bom, depois a gente vai ver outras questões. Sim, por favor. O programa nuclear brasileiro, ele, na minha opinião, é um programa ainda bastante modesto. Sim. Como você disse, né, a gente tem só em operação duas usinas, Angra 1 e Angra 2. Uhum. Elas têm uma capacidade instalada de cerca de 2.000 megawatts. Isso é menos do que 2% da capacidade instalada do país. E geram aí quase cerca de talvez uns 3% da energia elétrica gerada no país, vem dessas duas usinas. Como você mencionou também, a Angra 3 está em construção, né?
está em ritmo acelerado, as obras em Angra. Até 2015 é a previsão. Na expectativa já Mais ou menos pulou isso. talvez para 2016. No Brasil é igual obra de cor. Bom, enfim, vamos lá. Outras grandes obras, né? Sim. Transposição do São Francisco, trem-bala, mas no caso trem-bala, bala já tem, né? Agora falta o trem, o resto, né? Rodovia Centro-Norte, enfim, né? A ferrovia, perdão. Sim, Tá. professor. Mas, então, perto do parque instalado do Brasil, o programa nuclear brasileiro ele ainda é modesto. Em relação ao resto do mundo, a pergunta é, nós estamos muito aquém e, por outro lado, é algo que se vai investir daqui para frente? Ou seja, a energia nuclear, ela tem um futuro ainda? Olha... Ou perto de outras que estão sendo... Já nós vamos falar de descobertas, inclusive nos Estados Unidos, de uma outra fonte de energia extraordinária, mas a energia nuclear, frente a isso, ela tem um futuro ainda? O Brasil vai investir muito ainda nesse sentido? Tá. Na sequência aí, apesar de ser pequeno, essas duas usinas em Angra dos Reis, elas hoje desempenham um papel que é fundamental na confiabilidade do fornecimento de energia elétrica no Brasil. Uhum. Todo mundo tem acompanhado aí, né, que esse problema da falta de chuva nessa temporada chuvosa do ano passado, início desse ano, que choveu pouco, os reservatórios das hidrelétricas estão bem baixos, né? Em função disso, o governo ordenou o despacho das usinas térmicas, né? Usinas principalmente a gás e carvão, o que vai acarretar aí possivelmente um custo para as usinas, para as distribuidoras de energia elétrica, porque essa energia das usinas térmicas ela é mais cara do que a hidrelétrica e alguém tem que pagar a conta sempre, né? Mas, por outro lado, esses 2.000 megawatts que Angra 1 e 2 fornecem, eles são um fornecimento que a gente chama na base. Ou seja, ele complementa de uma maneira muito importante o fornecimento das hidrelétricas, principalmente nesse momento de baixo nível de energia. Mas até que ponto isso colabora para, por exemplo, o aumento no custo da energia, principalmente no bolso do consumidor? Porque nós tivemos recentemente um aumento. E aí? Não. As usinas de Angra dos Reis, elas geram a eletricidade a um preço muito menor do que o preço, por exemplo, que as usinas a gás natural ou óleo diesel que estão sendo despachadas nesse momento. Então, na verdade, é isso que eu estou dizendo, elas funcionam na base porque elas têm um custo bem menor do que o custo das usinas térmicas a gás, por exemplo. Nós vamos então para o nosso primeiro intervalo. Você não sai daí não, tem muita coisa ainda para a gente conversar, especialmente sobre a utilização da energia nuclear, obviamente, que para o benefício da população, geração de energia, com relação às questões de saúde, está aí os raios-x da vida e etc. Mas, por outro lado, tem às vezes a utilização para fins não tão pacíficos, não é? Mas às vezes até para se promover certas guerras ou pelo menos ameaças nessa linha. E você, é claro, já se lembrou automaticamente de Coreia do Norte, de armas nucleares. Nós vamos conversar sobre isso no nosso segundo bloco. Tem muita coisa interessante aí, então não saia daí. Já já nós estaremos de volta com o programa em pauta. Um minuto só. Ok, estamos de volta com o programa em pauta, conversando nessa noite sobre energia nuclear, não é? As ameaças, as possibilidades, mas também os benefícios desta energia que pode ser usada, obviamente, para o benefício da saúde, para o bem-estar da população em termos de geração de energia. Portanto, é realmente um bem, mas por outro lado também sempre o risco de se utilizar isso para fins não tão benéficos, não tão pacíficos, até às vezes se pleiteando a morte de alguém ou às vezes até de uma nação, como a gente tem acompanhado. Nós vamos conversar sobre isso no segundo bloco. Antes, porém, aqui a nossa estante, você sempre acompanha, não é, a indicação de algum bom livro relacionado à área, normalmente, né?
tem temas que às vezes você parece que não tem algum livro escrito para aquilo dali, mas os livros sempre aparecem e a gente tem a alegria aqui de apresentar alguns deles. Aqui, por exemplo, do François Outart, a agroenergia, muito interessante isso, daqui a pouco o Frei Moser vai falar sobre a questão das energias limpas, né? Então você tem aí o agronegócio que utiliza, por exemplo, das energias limpas, não é? A solução para o clima ou saída da crise para o capital, é o subtítulo, né? Solução para o clima ou saída da crise para o capital. Isso porque nós estamos falando aí, inclusive, saindo de uma Rio Mais 20, buscando fontes alternativas de energia, sustentabilidade é a palavra do momento e assim por diante. E a gente precisa ter essas alternativas. Tá aí para você, é uma das dicas da nossa estante aqui no programa Em Pauta, como a gente sempre vai indicando o livro. Também o Frei Moser está falando sobre ética, então, ética, justiça e direito, reflexões sobre a reforma do judiciário. Nós já tivemos um tema aqui sobre isso, mas o tema da ética perpassa todas as instâncias, inclusive nuclear. E daqui a pouquinho nós vamos continuar conversando sobre essa questão ética, tá certo? Olha, para acessar o nosso programa, você sempre pode mandar um e-mail para a gente, empauta@cançãonova.com. Empauta, tudo junto, @cançãonova.com. Além disso, também, você pode acessar o nosso blog, o site do Frei Antônio Moser e o Twitter. Já já nós vamos falar dele. Mas também o doutor, porque ele trabalha justamente nesse centro aqui no campus da Universidade Federal de Minas Gerais, é o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear. O doutor Hugo, ele também, através do centro, do site especialmente, emite aí muitos documentos, artigos, livros são confeccionados. Então, por favor, doutor, acho que vale a pena, aqui no segundo bloco do nosso programa, deixar para o nosso telespectador, não é, o endereço para que ele possa acessar também o centro e ali, num mundo de questões, não é, e saciando também a sua fome de conhecimento, de até mesmo curiosidade, porque o programa ele não dá para esgotar tudo isso. Então, qual é o endereço, por favor? O endereço eletrônico do CDTN é www.cdtn.br. Se o telespectador quiser navegar por outros sites, eu posso indicar também o site da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é www.cnen.gov.br. E como o nosso assunto aqui é sobre usinas nucleares, também pode acessar o site da Eletronuclear, que é a empresa que explora as usinas de Angra dos Reis. O site é www.eletronuclear.com.br. Tá certo. Frei Moser, nós estamos num contexto de cuidado do planeta, não é? Cuidar do clima, cuidar do planeta, cuidar do meio ambiente, das pessoas, obviamente, e busca-se a cada instante alternativas, não é? Frente à utilização aí da exploração dos recursos naturais, aí você tem a chamada energia suja, energia limpa. Acho que caberia aqui, Frei Moser, por favor, né, com aquele fio da ética, distinguir uma coisa da outra para o benefício da população em tempos de Rio Mais 20. Sim. Antes de mais nada, energia propriamente limpa seria eólica, solar, não é? Agora, você partindo já para as hidrelétricas, eu mesmo fui surpreendido num debate que nós fizemos no ano passado, com um especialista dizendo não é bem assim, porque com o tempo, como não se prepara devidamente a represa, com o tempo o gás metano vai emergindo dessas grandes represas e que é altamente poluente. Então dizer não, porque hidroelétrica é menos poluente é um pouco perigoso, depende como é que se fazem os preparos. Agora, indiscutivelmente, mesmo com todas as ponderações que foram feitas, nós não podemos desprezar essa fonte extraordinária de energia, não é? No caso, energia atômica, em hipótese nenhuma. Agora, a pergunta justamente que o doutor colocou é no sentido, nós temos pouco
será que nós vamos começar a investir nessa direção quando um país como a Alemanha já estabeleceu um prazo para fechar todas as suas usinas Essa é a atômicas? grande questão. Não é? E o Japão também já está com medo, realmente a gente percebe, outras nações estão recuando, Estados Unidos. Eu diria, o Brasil, dada a nossa potencialidade em termos eólicos, em termos solares, não é? E inclusive isso me impressiona, um país como Portugal, em termos de energia eólica, ele nos dá um banho. Até a Ilha da Madeira exporta energia só eólica, não tem outro tipo de energia, né? Então a gente fica surpreso. Eu diria, no meu modo de entender, sem desprezar o que temos, eu estive em Angra dos Reis, fiquei surpreso com a segurança, todo o aparato, aquilo não é brincadeira, não. Agora, por outro lado, não é? Dadas essas ameaças, nós deveríamos investir muito mais. E eu quero apenas pegar um aspecto. Por exemplo, o óleo. Não é? Os vários óleos vegetais. Não é? Depois, por exemplo, no caso da cana-de-açúcar, o bagaço, a biomassa, etc., etc., tantas fontes de energia não são totalmente inocentes. Tem algo sempre de poluente também, não há dúvida nenhuma. Mas, para minha surpresa, nesses dias, lendo num dos nossos diários, eu vi que uma bactéria, claro, multiplicada trilhões de vezes, ela produz óleo semelhante ao óleo vegetal. Olha aí. E que beleza, né? Bactéria, vamos usar as bactérias, né? Apenas para dizer... Mas Frei Moser, nessa questão aí muito importante, nós vamos também escutar as pessoas nas ruas. Até que ponto a energia nuclear é importante para o Brasil e até que ponto a população apoia esse tipo de iniciativa por parte do governo ou não? Vamos ver o que as pessoas responderam. Nem tudo que é ruim tem um benefício. Então eu acho que se a ciência usar isso a favor, por que não? Eu acho que pode vir a trazer benefícios, sim. Pode ser muito má para a sociedade, porque já teve vários vazamentos, né? E isso é ruim, mas se conseguir evitar ao máximo o acidente, é ótimo para a sociedade. Pode trazer destruição, não é boa para nós. Eu acho que a energia nuclear é importante desde que se ela for usada para o bem. Né, para bomba atômica, essas coisas, não. Acredito que a energia limpa é importante em qualquer sentido, sobretudo agora, questão da energia sustentável, né, meio ambiente. Então, a energia nuclear deveria ser utilizada nesse aspecto, desenvolver uma energia limpa, e não para a destruição. Apoiar as hidrelétricas do país, que só a hidrelétrica não aguenta, não. Para resolver esses problemas de energia de água, né, para ajudar. A energia nuclear, ela vem complementar a carência de energia, porque o Brasil é totalmente dependente da energia vinda da água, energia hidráulica. E hoje em dia a água parece que está diminuindo muito, as represas estão abaixando. Então tem que ter energia nuclear para completar o consumo de energia, que vai aumentando cada vez mais e a produção tem diminuído. Sim, Frei Moser, comentando? Eu diria, emerge dessas colocações, todas as energias, elas são ambivalentes, como tudo é ambivalente. Depende como você trata, os cuidados, etc. Né? Agora, o que eu queria chamar a atenção, se volta sempre de novo às hidrelétricas, a água, não a seca, etc. Eu me pergunto, no Brasil chove tanto, para tudo quanto é lado, tantas tragédias, não só Petrópolis, não, aí é uma exceção, mas eu digo, para tudo quanto é lado, enchentes, Minas Gerais, de vez em quando está debaixo da água. Verdade. Então, é que não está sendo captada essa água, não é? Simplesmente se deixa correr. Inclusive, sabidamente, mesmo no sertão, a grande profundidade exige tecnologia, existe água. A questão toda é investir nessa direção. Então, esse que é o problema ético. Uma escolha entre uma energia que acarreta perigos, não é? E energia menos perigosa. Volto a insistir, todas elas trazem algum inconveniente. Mas, de qualquer forma, aí que se coloca a questão ética. E também, por que ir numa direção quando nações mais experientes começam a se interrogar? Essa é a questão. Então, por favor, doutor, qual é o seu posicionamento, já que o senhor está dentro do processo, no entendimento da coisa? É óbvio que nós sabemos que tudo
infelizmente, neste mundo é movido por algum interesse benéfico, ou às vezes nem tanto, não ou seja, pleiteando a maioria e outros mais particulares, como certa promoção, enfim. Mas qual é o seu parecer em relação a essa? É a questão fundamental. Países desenvolvidos e já há muito tempo nesta linha estão querendo parar e até recuar, e nós estamos na iminência, inclusive, da construção de mais uma. O que o senhor diz nesse sentido, por favor? O Brasil, apesar de o país já ter galgado aí uma posição respeitável aí em termos de desenvolvimento das nações, o Brasil ainda é um país que precisa muito de eletricidade, de energia. Se a gente olhar os indicadores da quantidade de energia consumida per capita, no Brasil ainda é um número muito pequeno comparado com diversas outras nações. Então, eu concordo totalmente que o Brasil precisa de energia e precisa de eletricidade, seja de qual fonte for. Todas são extremamente bem-vindas. Agora, a questão é que, justamente porque o país precisa de muita energia, a gente não pode deixar de lado nenhuma das opções. E a energia nuclear é uma opção muito interessante. Tecnologicamente, ela já está bem consolidada, ela é segura. O pessoal sempre comenta, vem à tona, né, Chernobyl, Fukushima. Perfeito. Mas temos que levar em conta que são uns reatores. Fukushima, por exemplo, o reator entrou em operação em 1971, se não me engano. Quer dizer, então, é uma tecnologia muito antiga. Só veio ter um problema, mas não uma coisa completamente imprevisível, né? Como é que você imaginar um tsunami ali? Se bem que o Japão sabe desde as suas origens que ali é uma área de risco, mas enfim. Sim. Hoje, no caso, vamos então, estou dizendo um pouquinho da pergunta, mas uma coisa puxa a outra, né? Sim. No caso de Fukushima, o acidente foi muito recente, foi apenas 2 anos atrás, né? E agora começam a emergir estudos e conclusões sobre ele. E esses estudos mais recentes têm mostrado que realmente houve uma falha. Aquele acidente de Fukushima ele poderia ter sido evitado. Houve uma falha no sistema regulatório japonês, que justamente por isso, como a usina está instalada numa região sujeita a terremotos, tsunami, essa coisa toda, o órgão regulador japonês deveria ter exigido da operadora da usina que fizesse uma atualização tecnológica na usina e que mudasse as bases de projeto daquela usina para considerar um tsunami, uma onda de altura maior. Então, realmente, podia ter sido evitado aquilo, mas aconteceu. Né? Eu gostei muito da colocação aí do doutor. Poderia ter sido evitado. Muita gente diz, como? Não, poderia ter sido. Aí entra a responsabilidade ética, não é? Isso vale para o Japão, isso vale para todos os países. E quando nós não evitamos, quando nós poderíamos evitar uma tragédia, previsão, por exemplo, é o caso lá da região serrana do Rio, né? Que todos os anos sofrem, todos os anos, né? E esse ano não foi diferente. Então, como é que vai ficar? Quais são as medidas preventivas, não é? Que devem ser tomadas? Então, eu concordo com ele, não podemos depreciar nenhum tipo de energia. Agora, indiscutivelmente, eu acho que a gente deveria investir muito mais na outra direção. Gostaria só de chamar a atenção uma coisa, né, doutor, que é o seguinte: em si nós temos uma bomba atômica, não é, sobre a Argentina. Basta Itaipu se romper e Buenos Aires já era. Traduzindo, qualquer forma de energia com acidente pode se tornar perigosa. É isso que gostaria de ressaltar. Mas, voltando aí, poderia ter sido evitado, eu acho que uma colocação que sempre devemos ter presente. Tá certo. Olha, nós vamos para mais um intervalo, depois nós vamos entrar aqui num lado da produção de energia, geração de energia, aí um tanto polêmico, que é realmente o uso, às vezes para fins nada pacíficos, não é? Então, as tentativas de construção de bomba atômica e assim por diante. Então, você não saia daí não. A gente volta já já com o nosso programa Em Pauta.
Estamos de volta com o programa em pauta para o nosso terceiro e último bloco, conversando nessa noite sobre energia nuclear. A energia nuclear continua sendo uma alternativa ou uma verdadeira ameaça, ou se transformou numa ameaça? Porque, especialmente sobre a confecção de bombas, a possibilidade de um país querer atacar o outro a partir da utilização da energia nuclear, é o que nós estamos conversando nessa noite. Quero convidar você sempre mandar um e-mail para a gente. O nosso endereço você já conhece, é em pauta@cançãonova.com. Além disso, você também pode entrar no nosso blog, sempre após a exibição do programa Em Pauta pela TV, você já pode rever o programa ou indicar para alguém no nosso blog aqui de Belo Horizonte, blog.cançãonova.br, blog.cançãonova.com/bh. Ali você tem o programa Em Pauta disponível, tá ok? Além das atividades realizadas aqui na frente de missão evangelizadora da Canção Nova em Belo Horizonte, tá certo? Tem muita coisa boa, dê uma conferida lá. Além disso, o site do Frei Antônio Moser, antoniomoser.com. antoniomoser.com tem também um link para o programa Em Pauta, tá ok? Nós ainda, antes de passarmos para essa questão mais polêmica da utilização da energia nuclear, e ainda estamos aqui na questão da sua boa utilização e das alternativas que surgem, como já o Frei Moser vai falar a respeito da questão do betume, esse xisto betuminoso, descoberta recente nos Estados Unidos e que está começando a dar o que falar. Nós vamos uma vez mais nas ruas, porque perguntamos para as pessoas em relação ainda à alternativa, não é? O que você acha? O governo deveria investir mais nas hidrelétricas ou continuar, não é, com esse processo crescente da energia nuclear? Vamos ver o que as pessoas responderam. Acompanhe, por favor. É mais saudável, né? Hidrelétrica? Por quê? Porque energia limpa? No Brasil, hidrelétrica. Por quê? Pelo recurso que nós temos hidrominerais. Hidrelétricas. Por quê? Porque tá faltando energia. Faltando muita energia. Mas hidrelétrica. Por quê? Porque a energia nuclear ela é muito perigosa para a nossa população. Tá certo, olha, aí é um pouco mais de opinião, mas Frei Moser, vamos à questão aqui ainda das alternativas, porque os Estados Unidos, há pouco tempo, fez com que as manchetes do mundo inteiro chamassem atenção para esse fato, que foi aí o xisto betuminoso, não é? Os Estados Unidos, eles detêm aí uma considerável economia de petróleo e, claro, um avanço em termos de energia limpa, isso é fato, e juntamente com o Canadá são os detentores desse material, dessa novidade. Agora, quais são os procedimentos, Frei Moser, para esclarecer para o nosso público, para se extrair essa energia do xisto betuminoso e, claro, a gente automaticamente já pergunta, e os riscos? Os riscos que eles podem provocar com relação à questão da poluição. Se me permitir, completando as observações que foram feitas, está faltando energia, está faltando energia. Falta também um pouco mais de consciência no sentido do desperdício, não é? Nós temos que economizar a energia e uma sociedade consumista de desperdício nunca vai ter energia suficiente. Então, sempre tem que olhar esse ângulo. No tocante ao xisto betuminoso, os americanos devem ter visitado São Mateus, perto de Curitiba. Há 30, 40 anos já existe a extração do xisto, não é? Tentando obter um pouco de petróleo, de óleo, etc. Não é? Agora, o que ocorre, pelo que eu li, aí não sou especialista, o risco seria o seguinte. Primeiro, se trata de extraí-lo da rocha e em grande profundidade, e portanto com grande pressão e com gás, ou seja, por assim dizer, explodindo grandes áreas rochosas. Evidentemente que uma explosão, 2 explosões, não é nada. Milhares de explosões para tudo quanto é lado, das rochas. O que vai acontecer? Você está mexendo com as entranhas da terra. Aí eu sei que muita gente vai me xingar, etc. A mesma coisa vale também, não é, com o nosso, digamos, petróleo, pré-sal, etc. Existem riscos muito grandes. Não quero dizer que a gente nunca vai chegar lá. Apenas quero dizer, precisa ir com muita calma, porque você vai tirar o sangue da terra.
E um dia as consequências virão. Não é? E, sobretudo, no caso aqui das rochas, então nem se fala. Foi o que eu li criticamente e fiquei convencido de que não é tão a salvação da pátria. Agora, para os Estados Unidos vai ser ótimo. Canadá também, porque daí importarão menos petróleo, menos combustível. Não é? Agora, o custo de tudo isso é ecológico, me parece grande. O senhor concorda um pouco com essa afirmação do Frei Moser, doutor? Em parte. Em parte. Mas para isso que a gente está aqui, exatamente, né? Vamos lá. Está aqui, porque senão não tem graça. Vamos respeitar. Sim, sim. Essa questão da extração, principalmente de gás natural nos Estados Unidos, das reservas de xisto, ela tomou uma importância grande porque realmente os americanos estão investindo muito e a produção tem crescido bastante. Exato. A produção de gás natural vindo do xisto, né? Mas é uma tecnologia que já existe, se não me engano, desde 1950 e poucos. Né? No Brasil, inclusive. No Brasil, né? Sim, quem desenvolveu a técnica chamada fratura hidráulica foi um engenheiro americano, na década de 50, se não me engano. E no Brasil também, nós também temos xistos, reservas consideráveis, muito grandes. E a Petrobras, inclusive, não sei se o senhor está falando de São Mateus, talvez, não sei se a Petrobras São Mateus é pequeno, mas porque foi o primeiro contato que eu tive com o xisto bituminoso. Mas a Petrobras tem uma instalação que está pesquisando e produz em pequena quantidade, em pequena escala, óleo de xisto. Como eu disse, todas as fontes de energia, elas são extremamente importantes e devem ser exploradas. Claro que há aí considerações ambientais, mas para isso entra aí o papel do governo como órgão regulador, fiscalizador, etc. Para regular essa atividade, para que as coisas sejam feitas dentro das melhores práticas ambientais. Né? A questão, doutor, agora finalmente a questão da utilização da energia para fins, obviamente, não pacíficos, e aí a utilização na confecção de bombas, como a gente tem visto já há algum tempo, né? Sempre essa disputa, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Coreia do Norte, vamos ratificar aqui o negócio, Coreia do Norte, Coreia do Sul, né? Porque a Coreia do Sul está muito mais numa linha mais pacífica do que a do Norte, que se sucedem os ditadores, e aí o mundo sempre fica um pouco abalado com isso, e a gente tem acompanhado ultimamente essa situação. Esse problema, como é que o senhor verifica isso a partir, por exemplo, da ONU, que precisa ser, a gente falava aqui de órgão regulador, não é? Sanção e assim por diante, porque a gente fica um pouco estarrecido com esse tipo de atitude que às vezes se quer fazer com a energia que deveria ser para o bem e pode, Deus me livre e guarde, né, dizimar vidas, milhares, milhões até, numa loucura de bomba atômica como nós já tivemos. Sim. No Brasil não existe bomba atômica, deixar claro isso. E, inclusive, mencionar aqui, para quem não saiba, o Brasil é um dos poucos países em que na própria Constituição Federal há lá um artigo em que diz que a energia atômica, a energia nuclear, no Brasil deve ser usada somente para fins pacíficos. Tá? Então, eu desconheço, me garanto que não existem trabalhos no Brasil visando desenvolvimento de bomba atômica. Perfeito. O que há, muitas vezes o pessoal confunde uma coisa com outra, é um programa da Marinha do Brasil para se construir um submarino nuclear. Mas esse submarino nuclear, ele não vai carregar mísseis atômicos, ele simplesmente vai ter um reator nuclear para fazer a propulsão do submarino. O reator nuclear seria, digamos, o motor do submarino. Ao invés de termos um motor diesel, teríamos um reator nuclear. Então é só propulsão, não existe nada de armamento. E quanto a essa situação no mundo, como você mencionou, o regime da Coreia do Norte é uma ditadura atroz, feroz, oprime a população de uma maneira que não tem justificativa. E regimes ditatoriais não tem muito... É difícil. É difícil esse tipo de coisa. O ditador, acho que ele, psicologicamente, ele está tão tenso, com medo de uma revolta da população, que ele só pensa em se armar. Né? Isso, a história tem mostrado isso.
E acho que na Coreia do Norte é mais ou menos a mesma coisa. É um regime extremamente belicista, conseguiram desenvolver mesmo a tecnologia de artefatos nucleares, já fizeram, acho que, 2 detonações. A imprensa sempre comunica que estão prestes a fazer uma 3ª detonação, mas realmente é algo abominável. Agora, porque eu digo isso, Frei Antônio Moser, porque falando da questão ética, moral, etc., mas também a questão da liberdade, porque o que alguns países como esse, quer seja a Coreia, quer seja o Irã mesmo, dizem o seguinte: não, mas peraí, pode para um e não pode para outro? Onde é que está o critério nessa situação? Pergunta. Não é verdade? É o que eles argumentam. Eles dizem, espera aí, o segundo maior dom, usando aqui o nome de Deus, o segundo maior dom que Deus nos deu depois da vida é a liberdade. Então, como é que a liberdade para mim é cerceada e para outros, Estados Unidos, tem centenas de bombas, União Soviética, a antiga União Soviética, a Rússia, tantos mais, o Japão e outros países, e por que nós não podemos? Quer dizer, é aí que é difícil. Eu acho que você está chegando ao cerne da questão. Primeiro lugar, eu diria as armas mais perigosas hoje não são atômicas, são biológicas e bacteriológicas. Perfeito. Coitado do Saddam Hussein, não é? Que não tinha nada disso, mas tem arma biológica. Realmente são as mais perigosas. São as menos faladas, mais invisíveis, mas mais perigosas. Agora, a mesma coisa. Então, se trata de você se desarmar. E Obama deu uns passozinhos iniciais lá há uns anos atrás, no primeiro mandato, no sentido de reduzir o potencial atômico. E com o tempo, evidentemente, que as armas atômicas também vão envelhecendo, não é? E aí fazer o que com elas? É a mesma coisa com os embriões. O que vamos fazer, não é? Você produz e depois não sabe o que fazer. Tem que fazer uma guerra. Ou vai destruir a própria, digamos, artefato. Traduzindo, é preciso mudar a mentalidade. Não produzir arma. Você pode matar com um pedaço de pau, com uma pedrada, você pode matar com uma corda e assim por diante. Quer dizer, a questão é como desarmar os espíritos e aproximar os povos. E mesmo no caso do nosso ditador lá, ele não é o único ditador. Quer dizer, você tem muitos outros ditadores mais disfarçados, mas no fundo são ditadores também. Eu diria assim, como é um garotão, né, existem muitas maneiras de você conquistar, chegar perto. Enfim, o diálogo eu acho que é o único caminho. Se formos por esse lado, o grande imperativo ético é não ter ou não ter, mas é construir a paz. Tá certo. Olha, nós estamos caminhando para o final do nosso programa aqui, minutinhos finais. Quero colher ainda uma palavra do professor, do doutor Hugo Dali. Mas gostaria que o senhor, então, aos nossos telespectadores, deixasse uma palavra final de esperança, obviamente. Quer dizer, o senhor disse, nós não podemos ficar sem essas energias, fazer um uso correto delas, mas ao mesmo tempo caminhar com certo cuidado. E obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, doutor. A mensagem que eu queria colocar, para finalizar, a energia nuclear, ela tem um componente de medo muito grande. Sem dúvida. Normalmente se atribui a isso a maneira como a humanidade foi apresentada à energia nuclear, que foi pelas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Um potencial destrutivo, causou a morte de milhares de pessoas. Então, no seu nascedor, é como se, mais ou menos, traçando um paralelo, é como se as pessoas tivessem sido apresentadas à eletricidade através da cadeira elétrica, né? Mas também o ser humano tem medo do que não conhece. Eu trabalho com energia nuclear já há mais de 15 anos, né? Vários colegas, passo dias ao lado de um reator nuclear. Provavelmente vocês não sabem, mas aqui no CDTN nós temos um reator nuclear de pesquisa. Perfeito. Então o ser humano tem medo do que desconhece. E a energia nuclear ela ainda é cercada de muito desconhecimento. E as pessoas que conhecem sabem o quanto ela é necessária, sabem que ela é segura e que ela é competitiva em termos econômicos. Então, só passar essa mensagem aí que o pessoal, essa questão do medo, tem muito aí do desconhecimento. Tá para quem conhece,
Tá certo, obrigado. E Frei Mose, tá aí, não é? O que eu queria dizer é simplesmente, concordo inteiramente, o medo. Agora, então, por que não estudar um pouco mais, né, da energia nuclear, né? Mas, sobretudo, por que não estudar pouco mais de onde vem esse medo? Vem dos acidentes ocorridos, vem do uso que foi feito, ou lá no fundo vem da maldade humana. Ou seja, você não confia no outro, então você precisa se armar cada vez mais. E usando justamente aquilo que deveria iluminar o mundo, acaba tornando um mundo de trevas. Tá certo. Olha, o programa serviu justamente para te ajudar ainda mais nesse contexto, não é? Um grande abraço. Quero dizer para você que vai nos acompanhar na próxima peregrinação à Terra Santa e Jordânia, agora no mês de julho, então esteja atento aí, ligue para a Obra de Maria, 0 operadora 12 3186 2055, acesse o site da Obra de Maria que está aparecendo aí no seu vídeo, mas liga já, porque nós vamos em breve para essa nova peregrinação à Terra Santa, né? Aquele lugar abençoado, também passando pela Jordânia, realmente um país também extraordinário, ali bem juntinho de Israel, local onde Jesus foi batizado, Moisés avistou a terra prometida, tem a cidade magnífica de Petra, enfim, você não pode perder. Vamos juntos, tá certo? 0 operadora 12 3186 2055. E a você que esteve conosco, nosso muito obrigado. Nós vamos ficando por aqui, desejando a você um ótimo final de semana e até a próxima semana, se Deus quiser.